Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Esta semana estaremos encerrando, amados, a mensagem de fé que agrada a Deus. Eu não sei quanto áudio eu gravei, mas todos os meus áudios estão dentro do YouTube. Qualquer um dos irmãos que quiserem baixar o áudio, é só digitar Fé que agrada a Deus com o presbítero Gregório, que vocês poderão baixar todas as mensagens da fé que agrada a Deus. Hoje, amado, eu quero vos falar acerca de Deus fazer prova com a fé de Abraão. Capítulo 22 de Gênesis. Estamos na etapa final, falando sobre a vida de Abraão. Provavelmente estarei gravando algumas mensagens avulsas, mostrando fé de homens, de reis, de sacerdote, de profetas, mas no futuro próximo. Vamos analisar o capítulo 22. Quero mandar um abraço para o pastor Roberto Rodrigues, da rádio El Shaddai Vida, a todos os ouvintes da rádio El Shaddai Vida. Receba o abraço fraterno do presbítero Gregório. A todos os irmãos da página do Facebook, dos Semeadores da Palavra, e a todos os irmãos que recebem mensagem pela lista de transmissão e também pelos grupos do WhatsApp. O presbítero Gregório não conhece todos vocês pessoalmente, mas é como vocês fossem uma família que fazem parte da minha vida. Gênesis 22, versículo 1, está escrito: passando este acontecimento, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão. Ao que ele reagiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, e sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. E Abrão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho, rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Até o versículo 3, amados, vamos tentar compreender a mensagem de hoje. Quero ser breve em minhas palavras. Quero que os irmãos compreendam que o presbítero Gregório está trazendo mensagem para despertar a fé, para que possamos viver uma vida abundante, abençoado na presença de Deus. Quero falar para os irmãos que têm entrado no meu privado, pedindo: presbítero, ora por mim, ore por divina revelação, peça para Deus mostrar a minha vida para você. Amados, eu não oro desta maneira. Eu não oro por divina revelação por distância, embora algumas vezes Deus me mostra algumas coisas que é necessário que Ele me mostre. E quando isso ocorre, eu geralmente passo por meio da mensagem. Quem acompanha a minha mensagem irá compreender que quando estou falando diretamente com alguém, eu sempre não cito o nome, mas cito os problemas e aquilo que está ocorrendo. Também não gosto
de citar os problemas cotidianos de ninguém, a não ser que Deus me mostre. Amém? Vamos à mensagem de hoje, falando sobre Deus colocar a prova sobre a fé de Abraão. Sabemos, amados, que ao longo da história dos grandes heróis da fé, sempre houve um fato comum entre eles: a fé provada no seu limite máximo. A verdade é que ninguém é usado por Deus sem antes ter sua fé provada e comprovada. Antes de ter a sua fé provada e aprovada por Deus. É como qualquer profissão, amados. Ninguém pode ser considerado apto a exercer uma profissão sem antes ter sido provado e aprovado no seu conhecimento técnico. Caso contrário, poderá falhar profissionalmente. Assim também é aqueles que exercem o ministério na obra de Deus. Se você não passar pela prova de Deus, e se você não for aprovado por Deus, o seu ministério está prestes ao fracasso. Então na obra de Deus não é diferente. A pessoa que se dispõe a servir a Deus tem que estar absolutamente convicto da sua fé. Tem que estar absolutamente convicto de que não está enganando-se a si mesmo, para não correr o risco de ser fracassado e envergonhar o nome do Senhor. E quanto maior é a obra que o Senhor tem para um determinado servo, mais difícil será o teste pelo qual ele terá de passar. Ninguém, amado, exerce um ministério na obra de Deus sem ter as suas lutas, sem ter muitas vezes até amargado algum fracasso na vida. O presbítero Gregório teve muitas lutas, tive muitas dificuldades. Tenho enfrentado algumas dificuldades, mas não é comparável com aquilo que já enfrentei. E acredito que algumas dificuldades, algumas provações que eu passei foi essencial para que hoje eu me tornasse mais forte espiritualmente. Eu não estou falando sobre bênção da prosperidade, porque o presbítero Gregório nunca buscou riqueza. Eu sempre busquei Deus, pedindo a Ele: capacite-me para que eu possa auxiliar outras pessoas por meio da fé, não com contribuição financeira, não por meio de ajuda financeira, mas por meio da fé. A fé que opera milagre, a fé sobrenatural. É isso que eu peço a Deus. Eu peço a Deus: Senhor, não me conceda riqueza, mas me conceda sabedoria para vencer os obstáculos. Porque muitas vezes o ser humano, amado, quando acaba adquirindo muitos bens, acaba se corrompendo. O presbítero Gregório está feliz com a vida que tem. Então vamos à mensagem. Se o próprio Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, a fim de se tornar apto para consumar a obra da salvação, quanto mais os seus servos. E sabendo da dureza da prova que teria que passar, o Senhor negou o pão ao seu corpo por 40 dias e 40 noites. Enfraqueceu seu corpo físico para fortalecer o seu corpo espiritual,
a fim de vencer as lutas. Abraão, amado, como pai da fé, ou pai na fé, tinha de servir como exemplo para todos os que quiserem depender de Deus através da fé. Abraão passou por nada menos que 3 provas difíceis. A primeira foi para se separar dos seus parentes, abandonar a terra dos seus pais, a riqueza da terra de Ará, onde Abraão vivia como príncipe, abandonar sua pátria para ir a uma terra cuja direção era desconhecido. Na segunda, Deus exigiu sua perseverança para cumprir a promessa da aliança. E ele atendeu a essa exigência por 25 anos, aguardando, por meio da fé, a realização da promessa de Deus. Finalmente, a última e a mais difícil prova viria 6 anos mais tarde. Aquele que seria que iria totalmente contra o bom senso e a razão. Foi a própria ordem de Deus de sacrificar a única semente dele com Sara, de sacrificar seu filho amado. Isaac era tudo para Abraão. Desde seu casamento, Abraão vinha enviando todos os seus esforços para ter um filho. Quando deixou sua parentela, a casa do seu pai, abandonando a casa do seu pai, abandonando o país onde ele vivia, ele havia recebido a promessa de Deus, dizendo que faria dele uma grande nação, que faria dele pai e que ele geraria filho. Portanto, por mais de 60 anos no mínimo, Abraão vinha aguardando a chegada desse filho amado. A sua chegada na família representava o sonho realizado de perpetuar a sua geração, trazendo uma geração futura, de perpetuar o seu nome, deixando o herdeiro, o único herdeiro de todos os seus bens. E Deus estava pedindo o que de mais valor ele possuía. Seria isto justo? Seria isto algo que Abraão poderia obedecer? Seria isto justo da parte de Deus, amado? Muitos de nós, analisando aos nossos olhos físicos, acredito que jamais iríamos obedecer à voz de Deus pedindo que sacrificássemos um filho que tanto amamos. É claro, amado, como onisciente, Deus conhecia muito bem Abraão e a sua qualidade de fé. Sabia da sua reação a este desafio de fé. Então surge a pergunta: se Deus sabia que Abraão iria corresponder, por que então testou sua fé? Porque Deus muitas vezes testa a fé dos seus servos, sabendo que os seus servos irão corresponder muitas vezes. Qual é o motivo de Deus colocar muitas vezes
teste sobre nossa vida, permitir que a luta, que o sofrimento, que a angústia invada muitas vezes os nossos corações. Em primeiro lugar, Deus tinha um plano para Abraão. Para fazê-lo pai na fé, ele teria de ser um exemplo de fé e passar por experiências tais que identificasse a verdadeira fé. Deus conhecia todo o futuro da humanidade. Sabia que este aplicaria a fé para o bem e para o mal. É possível você aplicar fé para o mal? Sim, amados. Muitas pessoas usam sua fé para fazer oração contrária. Então, algumas pessoas fazem magia branca. Cristão fazem magia branca. Cristão, muitas vezes, ora ao contrário. Por que o ministério de alguns pastores não prospera? Porque alguns dos seus fiéis, movidos por espírito de inveja, estão orando ao contrário, para que o ministério desse pastor não prospere. Então, a fé é possível se usar para o bem e para o mal. Deus também sabia que o diabo iria usar a fé como instrumento da própria corrupção, corrompendo moral e espiritualmente o ser humano. Muitas pessoas, amados, movidas por fé, são enlaçados pelo maligno, acaba se tornando idólatra, acaba se tornando fanático, e são possuidores de fé, mas possuem a fé de maneira errada. Mas como, amado, distinguir a fé pura e verdadeira da fé corrompida e compromissada com o reino das trevas? Como podemos discernir dentro deste hemisfério espiritual? Quero vos dizer, amado, que todo tem fé. Os evangélicos têm fé. Os católicos possuem fé. Os espíritas, os budistas, até os ateus possuem fé. Os ateus acreditam na não existência de Deus. Os cientistas têm fé. Têm fé na ciência. Enfim, cada povo tem sua fé ligada a uma tradição religiosa. Uns creem num só Deus, outro em vários deuses. Mas qual é a verdadeira fé? Qual é a fé genuína? Qual é a fé capaz de operar e realizar milagre? Qual é a fé que podemos chamar de fé real? Eu chamo a fé sobrenatural, aquela que você crê na existência do Deus único e verdadeiro e que Ele é possível fazer tudo o que Ele promete. À primeira vista, a verdadeira fé é aquela que gera benefício, aquela que tem o poder. Mas se toda a fé tem este poder, então, ainda assim, não são beneficiados. Qual é a razão, então, amados, de algumas pessoas fracassarem? Então, a fé operante é aquela que está baseada mediante as promessas divinas, que está baseada mediante a própria palavra de Deus. Satanás sabe que o ser humano já nasce com fé em seu coração. Pastor José Jacó Vieira, ele escreveu um livro, Anseio, todo mundo tem dentro de si.
E ele explica que todo ser humano já nasce com anseio em conhecer a natureza divina, porque dentro de cada um de nós vem o sopro de Deus, o espírito humano, e esse espírito almeja o contato espiritual com Deus. Então todos os seres humanos já nascem com fé. Então o diabo muitas vezes ele usa a fé idólatra, a fé distorcida, para afastar o ser humano da presença de Deus. Mas se nessa fé a falta de inteligência, se nessa fé não estiver baseada na palavra de Deus, essa fé, ela é cega, ela é inoperante, e a fé cega transforma sua vítima em fantoche, em fanático, em simplesmente seres religiosos, e o fanatismo mata a fé sobrenatural. Portanto, a fé pode ser usada como instrumento de vitória ou de derrota. Vitória para aquele que a usa com inteligência de acordo com a palavra de Deus. Derrota para aquele que tem usado sem o fundamento bíblico, sem o fundamento da palavra de Deus. E essa é uma das razões porque Deus levou Abrão a fazer esta prova de fé, justamente para deixar um exemplo claro de confiança e determinação e, sobretudo, perseverança. Abraão mostrou com atitude de obediência à palavra de Deus que a sua fé não era nada teórica, que a sua fé era uma fé prática, que a sua fé não era simplesmente conhecimento, teoria. Pelo contrário, ele materializou sua fé através de atitude aparentemente louco para cada um de nós. Aos olhos natural, Abrão havia enlouquecido, iria matar seu próprio filho para oferecer a Deus em holocausto. Será que Deus enlouqueceu ao permitir que seu filho amado Jesus Cristo morresse numa cruz por uma humanidade corrompida, por uma humanidade que estava totalmente alienada de si, alienada de Deus, errante, praticando toda espécie de pecado? Será que Deus enlouqueceu, amado? Abrão parecia ter enlouquecido. Abrão iria oferecer seu filho, mas através disso Abrão mostrou com atitude a obediência à palavra de Deus, materializando sua própria fé. Aos olhos humanos, isto é loucura. Por isso que a fé que professamos hoje é loucura para muito, mas não é loucura para Deus. Deus, Ele acredita e aposta em mim e em você. Em segundo lugar, Abrão precisava provar a si mesmo a fé que tinha. Numa certa ocasião, o Espírito Santo orientou os cristãos da igreja de Corinto, dizendo: examinai-vos a vós mesmo se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Precisamos fazer uma análise sobre nós mesmos. O fato, amado, que muitas pessoas têm sido decepcionadas ou frustradas na fé, porque confunde emoção,
confunde entusiasmo, confunde simplesmente a emoção como uma fé real. A emoção, ela não opera milagre. A emoção pode te levar ao choro. A emoção pode te levar à tristeza, ou até mesmo à alegria. Então confunde emoção, entusiasmo ou sentimento carnais com a verdadeira fé. A fé é, antes de tudo, uma certeza. A certeza de algo que se espera. É mais forte convicção das coisas que você não consegue ver, mas você crê. A certeza da própria existência do Senhor Jesus, por exemplo, é uma convicção de fé. Muitos têm negado a existência de Cristo. Muitos têm negado que Cristo morreu realmente na cruz. Existe muitas pessoas que até hoje não acreditam no sacrifício expiatório de Cristo. Mas esta certeza, ela é alicerçada apenas na palavra de Deus, e não numa visão física. Mesmo assim, existem muitos que insistem em afirmar ver para crer. Se torna igual Tomé. Tomé queria ver para crer. Mesmo assim, amado, existem aquelas pessoas, se eu não conseguir ver, se Deus não operar um grande milagre, eu não vou crer. Mas para que tivesse pessoas que muitas vezes pedem, ore por mim, revele minha vida para que eu possa acreditar que você é servo de Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém, amados. Eu não preciso provar que sou servo de Deus para ninguém, porque a minha aprovação só depende da fé que eu tenho em Deus, porque eu sou carnal, voltado à carnalidade. Eu prego a palavra de Deus porque eu creio que Deus tem o poder de realizar o milagre. Então, Abraão apenas não creu na promessa, mas aplicou sua crença nela, para então ver a grandeza de Deus realmente realizando em sua vida. Ele precisava provar a si mesmo que cria, e assim deixar um testemunho vivo de como se deve agir para tirar proveito da própria fé. O texto sagrado não deixa nenhuma dúvida quanto à intenção divina em provar Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão em prova. Ele disse: Abraão, Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. A resposta dos verdadeiros servos sempre tem uma conotação humilde: eis-me aqui. Então Deus acrescentou a ele, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Chama muita atenção alguns fatos nesta fala de Deus com Abraão. Vamos analisar isto em outro áudio amanhã, onde Deus não pediu a Abraão seu filho Isaque, mas ordenou como verdadeiro servo a Abraão que ele obedecesse. Isso nós vamos ver amanhã. Que Deus vos abençoe, amado. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.